Ok. Olá pessoal, um abraço a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este treinamento da Univesp. Meu nome é Ulisses Araújo, sou professor da Universidade de São Paulo, consultor da Univesp desde o início, tem toda uma parceria em desenvolvimento com a equipe da Univesp desde 2008, na verdade, principalmente a partir de 2010, quando a gente começou a desenvolver na Universidade de São Paulo, dentro do programa Univesp, ainda não era a universidade, o curso de especialização em Ética, Valores e Cidadania na escola, inicialmente Ética, Valores e Saúde na escola, do qual alguns de vocês aqui fizeram parte, às vezes como aluno, às vezes como tutor, às vezes já como supervisor. E a partir desse processo que a gente vem desenvolvendo já há 8 anos, é que a gente chega nesse momento aqui, numa nova etapa no processo de criação da Universidade Virtual de São Paulo, com essa nova etapa que envolve a formação profissional já dos alunos de graduação de engenharia e de licenciatura em ciências e matemática. Muitos de vocês já conhecem o nosso modelo didático-pedagógico que a gente vem implementando, que a gente vem desenvolvendo, com o apoio de vocês, inclusive com vários de vocês que estão aqui, onde a gente então tem a oportunidade de trocar experiências, de aprimorando o processo, principalmente naquilo que a gente hoje chama do projeto integrador, que utiliza a metodologia da aprendizagem baseada em problemas e por projetos, e também do Design Thinking. E agora tentando trazer mais algumas ideias dentro desse princípio, que é a lógica do movimento Maker, que é uma iniciativa nova que a gente começa agora também a tentar implementar dentro dos projetos que são desenvolvidos pelos alunos, com acompanhamento, a mediação de vocês e também dos supervisores e professores envolvidos nessa nova etapa da Univesp. O objetivo deste vídeo especificamente é trazer para vocês um pouco de uma conceituação, portanto é um vídeo mais longo, ele tem 1 hora de duração aproximadamente, onde a gente vai tentar trabalhar com vocês um pouco os conceitos. Aqueles que já acompanham o trabalho há mais tempo já conhecem muitas das ideias que eu vou estar mostrando aqui nessa apresentação ou nessa aula. Inclusive, parte dessas ideias, os próprios exemplos já estão disponíveis em vídeos que a gente produziu, tanto para a coordenação da Univesp, quanto também para o curso de licenciatura em Ciências, onde a gente tentou mostrar um pouco de como podem ser desenvolvidos os projetos integradores. Mas, principalmente, ele tem um objetivo de reforçar os princípios para aqueles que já conhecem e introduzir para aqueles que estão chegando dentro do projeto da Univesp, reproduzir um pouco e trazer um pouco os princípios que fundamentam a criação desta que é a 4ª Universidade Pública do Estado de São Paulo e o seu modelo didático-pedagógico. Então essa aula que eu estou chamando aqui, esse vídeo, ele tem esse objetivo muito claro de poder fazer essa apresentação e essa reflexão, esse aprimoramento do que a gente vem falando. Portanto, eu vou começar falando um pouco de história da educação, que é isso que muitos já conhecem, faz parte da bibliografia de apoio dos cursos da Univesp. A gente vai trabalhar um pouco então essa história para entender como que os desafios da educação contemporânea, onde que a gente se encontra, a nossa geração profissional, e ao mesmo tempo apontar caminhos que vêm sendo construídos no mundo inteiro. Eu, por exemplo, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu estou aqui na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, há 6 meses como professor visitante, e estou aqui meio que à distância, utilizando do vídeo para poder mostrar para vocês um pouco de coisas que inclusive vêm sendo implementadas aqui nessa que é uma das principais universidades do mundo.
e que a gente vem interagindo em projetos, em parcerias, para poder desenvolver esse método didático-pedagógico da Univesp. Então, falar um pouco de história e depois apontar alguns caminhos e principalmente o modelo que a Univesp vem adotando e que a gente espera contar com vocês no pleno desenvolvimento dessa proposta e no seu aprimoramento. Essa discussão, portanto, ela começa com a gente tentando entender a escola que a gente está hoje. Nós somos mesmo na área de engenharia, quando a gente fala de universidade, a gente está falando um pouco de uma escola no sentido amplo do termo. Quando eu falo escola aqui, eu estou falando tanto a escola básica quanto o ensino profissional, ou a escola para a vida inteira, que é o que hoje a gente mais fala. Ninguém hoje para de estudar, mesmo após se formar na graduação, a gente vai fazer pós-graduações, vai fazer cursos livres, seja lá o que for. Então, quando eu me refiro à escola aqui, eu estou falando no sentido amplo do termo. Tá? Então, a primeira imagem que a gente utiliza, que vocês podem ver aqui, e volto a dizer que essas ideias vocês podem ver mais claramente e de forma mais detalhada em vídeos da própria Univesp, é a representação dessa sala de aula. O meu ponto de partida para esse trabalho é um professor espanhol, José Esteve. Ele publicou um livro, A Terceira Revolução Educacional. Esse livro foi publicado originalmente na Espanha, depois a gente trouxe ele para publicar no Brasil, onde ele conta um pouco da história da educação e vai falar de 3 revoluções educacionais. Eu não vou me aprofundar muito nisso, por isso que eu estou começando com essa imagem aqui, que representa a segunda revolução educacional, mas onde ele deixa claro que a primeira revolução ele localiza no Egito Antigo, há mais de 2.300, 400 anos atrás, quando se criam as primeiras casas de instrução, as primeiras escolas criadas para a formação dos escribas. Então, o que eu represento dessa primeira etapa, ou essa primeira revolução, no que nos interessa para entender a escola contemporânea, é porque era uma escola dos mentores, aquela escola do tutorada, onde a relação era um aluno para um professor. Você tinha as famílias ricas, ou no caso, muito vínculo com as religiões desde o princípio. Escribas, a profissão do escriba tem a ver com religião, a relação com Deus, com os deuses no Antigo Egito. Quer dizer, desde esse momento você tem essa relação de formação de pessoas diferenciadas, de uma elite. Eram os filhos dos nobres, que iam ser educados por mentores, por tutores, e que, evidentemente, permitiam uma relação que a gente chama individualizada. Era apenas, de fato, para uma parcela muito pequena da população. Tem todo um processo histórico, nós estamos falando aqui de aproximadamente 2.000 anos na história, principalmente na história ocidental, que a gente está se referindo aqui, quando a partir inicialmente, tem raízes nisso daí, nos séculos 14, 15, 16, onde começam a surgir as primeiras universidades e educação dessa forma, mas um marco na educação, de acordo com José Esteve, aquele que vai sintetizar essa constituição do que ele chama da segunda revolução educacional, é um decreto do rei Frederico Guilherme, da Prússia, se eu não me engano, 1789, alguma coisa assim, quando ele declara, ele baixa um decreto tornando as escolas públicas e para todos. Isso significa que nós estamos no crescendo de um processo de construção de instituições mais democráticas, de recaída do sistema, de caída do sistema feudal, onde os reis, os reinos que começam a se constituir na Europa nesse momento, eles precisam se consolidar, e essa consolidação, eles começam a entender, passa pela educação. Uma educação, quando a gente analisa isso, que historicamente esteve na mão das religiões.
tá? Igreja católica muito forte na Europa, evidentemente. Então, a educação do povo precisa passar a ser responsabilidade do Estado. E é nisso que, então, começa no século XVIII essa ideia, já aí sim tornando um decreto, portanto, que todas as escolas da Prússia deveriam ser públicas para todas as pessoas e o Estado passa a ser responsabilidade. É daí que surge a primeira versão de uma educação pública para todos. E nesse sentido é quando, aqui que nos interessa muito, você começa a configurar essa sala de aula, esse espaço de educação que eu utilizo essa imagem aqui para representar esse modelo de educação. Existe um lado arquitetônico nessa imagem, é quando se estabelece que essas 4 paredes, onde a gente está agora, onde eu estou, onde vocês estão, que é o espaço que foi configurado para ter o quê? Um professor na frente que transmite o conhecimento e você ter alunos do outro lado que olham e aprendem esse conhecimento. Evidentemente, esse conhecimento ele era de difícil acesso. Nós estamos falando do século XVIII, poucas bibliotecas, já existia imprensa, mas era algo caro, vamos dizer assim, e poucas pessoas de fato tinham acesso às bibliotecas onde estavam essas obras. Então, aqueles poucos que tiveram acesso a essas obras, competia a eles transmitir o conhecimento àqueles que não tinham acesso, ou a ensinar as pessoas. É daí que se cria um modelo de educação que é o que prevalece até hoje, que é um modelo de uma educação de transmissão de conhecimento. Aquelas pessoas que têm um determinado conhecimento vão transmitir para as outras pessoas. Então, arquitetonicamente, você configura um espaço como esse. E daí que a gente entende, inclusive as escolas que a gente está hoje, vocês já devem imaginar como que a gente vai chegar daqui a pouco nesse vídeo, uma discussão que muda um pouco esse conceito de sala de aula. Agora, a coisa mais importante da gente observar aqui, nesta imagem, é o lado de cá, é o lado dos alunos. Numa sessão interativa a gente ia fazer uma discussão e eu ia fazer alguns questionamentos com vocês. Mas aqui eu vou abertamente já mostrar para vocês o lado que vocês estão vendo aqui uma ideia de que são todos da mesma raça, todo mundo branco, todo mundo com o mesmo corte de cabelo, todo mundo aproximadamente de uma mesma idade. Existe uma imagem de respeito ao professor, inclusive hoje muitos educadores sentem falta disso. Quer dizer, o aluno tem que se pôr em pé para poder responder a pergunta do professor, e ai dele se não o fizesse, ele seria sumariamente excluído, às vezes até punido com palmatória, seja lá o que for, se houver uma desobediência dessa figura do educando para com o educador, do aluno para com o professor. O que está por detrás desse modelo que nos interessa aqui é que a gente saiu de uma relação individual, como eu falei, dos 2000 anos de história para trás, um professor para um aluno, um tutor para um aluno, e fomos para uma relação agora para poder ampliar o acesso à educação pública. Aqui nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos sob a responsabilidade de um professor. Ou seja, mudou a relação de 1 para 13, 14, 20, 25, 40, como a gente vê hoje em muitas escolas. Quer dizer, então, você tem uma situação aqui de ampliação do acesso à educação, mas essa ampliação, ao mesmo tempo, ela precisa ser homogeneizada. Essa é que é a questão-chave nessa discussão. Homogeneizar significa o quê? Eu preciso, para poder ser eficiente na transmissão do conhecimento, eu preciso homogeneizar os alunos. Para isso eu vou precisar, então, separar por idade, eu vou criar normas de poder dizer parâmetros de normalidade de quem deve estar
no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, eu vou criar pré-requisitos, eu vou criar uma série de normas que possam normatizar e homogeneizar a sala de aula. Isso é fundamental dentro dessa lógica quando eu penso que o conhecimento vai ser transmitido. Para ser eficiente na transmissão do conhecimento, eu preciso ter, entre todas as aspas aqui, alunos com o mesmo perfil, iguais. A gente vê esse discurso até hoje nas escolas, que os alunos são muito desiguais, e a luta dos professores, porque esse modelo está internalizado na nossa mente, a luta dos professores contra a diversidade na sala de aula, porque os alunos precisam ser iguais. Eu preciso dar cursos, às vezes, de normalização dos alunos, eu preciso dar cursos de reforço para que, tentando colocar os alunos todos no mesmo nível, como se as pessoas fossem iguais. Isso é uma ilusão, mas o professor, querendo ou não, e as famílias acreditam que isso é possível. No fundo, porque quando eu vou transmitir, eu escolho para quem que eu estou transmitindo. Eu vou transmitir para um determinado nível de alunos que tenham a mesma capacidade de compreensão dos conhecimentos que estão sendo ensinados. E legitimamente, durante muito tempo, a escola pôde excluir toda e qualquer diferença. Ela podia expulsar os alunos, inclusive não só por conhecimento, mas por indisciplina, por desrespeito a esse professor. Era legítima a exclusão de toda e qualquer diferença dentro da sala de aula. Por quê? Porque a escola, a sociedade, não precisava que todas as pessoas fossem educadas. Bastava que uma pequena elite conseguisse esse acesso à escola. Portanto, era legítimo, por exemplo, eu já excluí 50% da população, que eram as mulheres. Elas não precisavam estudar, não precisava que mulher estudasse. Então, esse sentido que só de cara aqui a gente já exclui 50% da população. Se eu fosse pensar hoje, escravos, negros, pessoas com deficiência, pessoas que usam óculos, pessoas que são hiperativas, ninguém ficava na escola e nem era necessário. Essa escola, portanto, ela foi idealizada para atender aproximadamente 10% da população. E é essa escola que, de uma certa forma, geograficamente, espacialmente, arquitetonicamente e no modelo de ensino prevalece até hoje. É isso que começa a mudar a partir do que o Steve vai chamar da terceira revolução educacional. Que nós estamos falando aqui aproximadamente no final do século XIX, início do século XX, principalmente nas principais sociedades europeias, onde, como resultado do processo de democratização e universalização do acesso à educação, obviamente nós estamos falando aqui do próprio desenvolvimento do capitalismo industrial, que começa a sentir necessidade de uma mão de obra bem qualificada, de uma população mais bem formada, do fim dos reinados e início das democracias, da constituição de estados democráticos na Europa. Portanto, um movimento histórico bastante amplo e demorado, onde você começa, junto da democratização, a buscar uma universalização do acesso à educação. A consequência inicial disso é a inclusão na sala de aula de todas as diferenças. Não estou falando aqui só diferença de gênero, de dar o direito às mulheres tanto ao voto quanto ao acesso à escola. Eu estou falando aqui de que a escola passa a entender, a sociedade passa a entender que lugar de criança e adolescente é na escola. Portanto, eu preciso fazer a inclusão na sala de aula das diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, religiosas, raciais, ideológicas e de gênero, por exemplo. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma sociedade que diz que todas as crianças, todos os jovens precisam estar no espaço da sala de aula. Aquela sala de aula que foi pensada para ter simplesmente 10% da população, agora vai receber 100%. Inclusive o aluno hiperativo, inclusive aquele aluno que não gosta da disciplina, inclusive aquele aluno que a família não acredita em educação, aquele aluno que trabalha, quer dizer, todas as crianças. Hoje a propaganda é que nós temos que ter 100% das crianças na sala de aula.
No Brasil, enquanto na Europa a gente está falando do início do século XX, isso no Brasil só se consolida, começa a se consolidar efetivamente a partir da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, onde aqui sim, pela primeira vez na história do Brasil, se coloca que a educação é um direito de todas as pessoas. Portanto, no ponto de vista da nossa sociedade, isso é absolutamente novo e recente. Nós estamos falando de 1988, que começa de fato a ter uma obrigatoriedade para que isso aconteça. E nós estamos no meio desse furacão, onde uma sala de aula, um professor que está acostumado a dar aula para alunos obedientes e comportados e iguais, agora ele tem que receber todas as crianças de 7 anos em sala de aula. Eu costumo brincar, inclusive o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, quem é de uma religião, quem é de outra, meninos, meninas deficientes, pessoas com outra orientação sexual, todo mundo tem que compartilhar o mesmo espaço. Esse espaço, e a gente costuma brincar, é no mínimo ingenuidade dos professores acharem que eles vão poder continuar trabalhando da mesma forma, ensinando, e aqueles alunos quietinhos, sentadinhos na carteira, ouvindo o professor falar coisas que não interessam a eles ou que eles não veem sentido naquilo. Não tem como aquela escola, aquela sala de aula da segunda revolução educacional funcionar nessa escola, né, para essa população da terceira revolução educacional. Esse é o ponto de partida que começa a mexer bastante com o sistema educacional, que eu costumo dizer que gera tanta licença saúde por parte dos professores, que não conseguem lidar com essa outra realidade e começa a culpar o aluno, a família, começa a culpar todo mundo, porque o aluno não fica sentado em sala de aula prestando atenção no que ele quer ensinar, que geralmente não tem significado nenhum para a vida daqueles alunos. Então, isso é um embate na educação, não só na educação básica, quanto no ensino superior. Quem é professor ou aluno de universidade sabe a dificuldade que é você ter alunos dentro de uma sala de aula que não estão interessados naquele aluno, naquele tema, naquele conteúdo, etc. Quer dizer, é uma mudança significativa que impacta o nosso papel enquanto educador. E é isso que a gente precisa entender um pouco mais aqui, a razão dessa discussão hoje. A saída, evidentemente, que tem aparecido, geralmente, é o quê? Vamos ampliar. Então, de 13 já tem salas de educação básica com 40 alunos, 35. Isso aqui é um exemplo de como que todas as sociedades, o Brasil é exemplo, isso aqui é uma imagem da China, que querem o quê? Ampliar como que faz. Então, nós vamos ampliar o acesso, botar mais alunos na mesma sala de aula. E para não achar que isso é só coisa de terceiro mundo, vamos pegar um outro exemplo. Aqui, vocês estão vendo todo mundo com o seu computador no colo, uma maçãzinha aqui, e sentado no auditório. Qual que é a relação entre a imagem anterior e essa daqui? Você continua preso dentro de um mesmo modelo de educação, de transmissão de conhecimento. Inclusive o que se faz geralmente por aí na educação à distância, que é onde você, em vez de ter um professor na frente, num auditório, numa sala de aula, você tem uma tela de computador com o mesmo conteúdo que passa para todo mundo. Quer dizer, você traz a tecnologia, mas você não muda o princípio da educação. É isso que está no foco do modelo didático acadêmico da Univesp, que ela pretende trabalhar numa outra dimensão. Porque, de novo, mesmo na educação à distância, você criar, como eu costumo brincar, o Instituto Universal Brasileiro existe há mais de 300 anos, a educação por correspondência tem há muito tempo. Você tem uma fonte única de material, que não é o professor, mas é uma tela de computador, com conteúdo que foi previamente desenvolvido por alguém, simplesmente usar a tecnologia para transmitir esse conhecimento, e acabou o modelo educativo. Isso é um equívoco para essa realidade de hoje em dia. Então, nós vamos trabalhar um pouco nessa dimensão para entender esse processo. O que isso, as pessoas que estudam a área de educação, por exemplo, isso aqui é um conhecimento, uma realidade desenvolvida na Conferência Mundial de Educação Superior em 2009, que a Unesco promoveu em Paris. Ela mostra que o quê? Esse aumento da acessibilidade, portanto, o acesso cada vez mais jovens, crianças e jovens dentro da universidade, dentro da escola, com o aumento da equidade, que é a diferença entre as pessoas,
Portanto, agora mulheres, negros, deficientes, torcedor do Corinthians, todo mundo tem direito à educação, vem reduzindo a qualidade da educação. Essa brincadeirinha que vocês já imaginam pela minha cor aqui, qual que é o meu time, né? Na verdade é o Goiás, mas em São Paulo é o Parmeira. Isso traz uma redução da qualidade na educação. E o grande desafio para o século XXI, apontado na Unesco, é exatamente a gente conseguir equilibrar esse triângulo, sem abrir mão da acessibilidade, da equidade, conseguir aumentar a qualidade. E aí sim a tecnologia tem um papel importante nesse processo que a gente vai ver daqui para frente, mas não a tecnologia por si só, simplesmente levar o conhecimento a mais pessoas, mas ao conhecimento com qualidade. Esse é o grande desafio. Não adianta nada, do ponto de vista de uma educação efetiva, que atenda aos interesses das pessoas e da sociedade, simplesmente pegar um conhecimento, jogar numa internet e botar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas para terem acesso a isso. Não é isso que vai trazer qualidade na educação. O que vai trazer qualidade é você encontrar novos caminhos coerentes com a diversidade da população que hoje precisa e frequenta as salas de aula. Então, a gente fala hoje na necessidade de uma reinvenção da educação, ou do que a gente chama de, talvez, uma quarta revolução educacional, se eu fosse seguir a linha do José Esteve. Essa reinvenção da educação significa que esse modelo educacional ele precisa considerar 3 dimensões de mudanças, que é o que a gente procura atacar e enfrentar no desenvolvimento hoje da educação. Primeiro, uma mudança de conteúdos. Os conteúdos hoje da escola geralmente são totalmente, principalmente o pessoal da área de ciências aqui, que vai enfrentar bastante essa história, muito descontextualizado, essa é a palavra-chave, da vida das pessoas, da necessidade da sociedade. Muitas vezes, não estou dizendo que os conhecimentos da escola não são importantes, eles são fundamentais, mas você tem muito conhecimento que não tem relação com a vida das pessoas e que elas simplesmente vão decorar para passar uma prova. Um exemplo que eu costumo dar, que é um exemplo da minha infância, quando eu fiz vestibular, é ter que aprender, decorar, na verdade, o que é uma monocotiledônia e uma dicotiledônia. Até hoje eu não tenho a menor noção do que é isso, mas me ensinaram uma musiquinha para eu decorar e poder fazer um vestibular. Quer dizer, isso não é algo que de fato tem um interesse para toda e qualquer pessoa. Não é para isso que existe uma aula de ciências. Então, a gente precisa pensar em conteúdos que sejam de interesse das necessidades sociais. Mas não adianta nada, como a gente viu, continuar preso no modelo de transmissão. Então nós temos que pensar em mudanças no tempo e espaço da relação educativa. É ao mesmo tempo das relações. Quer dizer, esse processo de ensino e aprendizagem, ele precisa estar centrado no protagonismo do aluno e não do professor. Nós vamos ver isso daqui a pouco, precisa sair do modelo de ensinar, de transmissão pura do conhecimento, e entrar num processo onde o aluno tem um papel central dentro do processo educativo. Então, aprofundando um pouco mais isso, nós falamos de uma dimensão de conteúdo, portanto, nós temos que trazer a dimensão ética e de responsabilidade social para dentro da sala de aula, pensar em conteúdos e currículo que de fato tragam esse interesse da sociedade na ética e na responsabilidade social para dentro do currículo, complementando, obviamente, aquele avanço que a ciência tem trazido para os últimos dias, que são as concepções multi, inter e transdisciplinares de conhecimento. Então, junto dessa interdisciplinaridade, que hoje é a tônica do desenvolvimento da ciência e da sociedade, a gente precisa trazer a noção de responsabilidade ética e responsabilidade social para dentro da sala de aula. É isso que a gente está fazendo em grande parte, como a gente vai ver dentro da Univesp. A gente precisa pensar na forma, portanto, esse espaço da sala de aula, tudo isso que a gente falou aqui, a gente precisa repensar os tempos, espaços e relações nas escolas e universidades. Romper o muro que limita o espaço, as 4 paredes. Todo mundo sabe disso. A gente precisa romper esse espaço das 4 paredes, e é isso que a tecnologia ajuda. Quer dizer, o vídeo, a internet, isso aqui que nós estamos fazendo agora, essa experiência agora,
Elas são formas com que a gente rompe essas relações de tempo e espaço na sala de aula. Eu estou gravando isso daqui com antecedência, para vocês estarem assistindo agora. Não estou fisicamente com vocês nesse momento para poder fazer isso. E ao mesmo tempo trazer Open Distance Learning, ferramentas de uma educação aberta, a utilização de tecnologia, quer dizer, tudo isso faz com que a gente possa acessar um número maior de pessoas e, portanto, romper novamente esse espaço dentro da sala de aula com 40 alunos, ou 30 alunos, ou dentro da universidade, 50 alunos. Educação de qualidade, até hoje, foi vista só aquela que é oferecida, por exemplo, pela Universidade de São Paulo, que põe 30 alunos na sala de aula, 40 alunos na sala de aula, a Unicamp, ou a Unesp, quer dizer, as universidades públicas. Quer dizer, modelo de qualidade é aquilo. Se eu não tiver mais do que um número X de alunos, eu vou ampliar as vagas da universidade, eu amplio em 100 vagas. A maior iniciativa da USP, por exemplo, de ampliar o número de vagas, foi criar em 2005 o campus da USP Leste, com 1000 vagas. Você ampliar 1000 vagas no ensino superior para uma população de milhares de alunos e milhões de alunos que precisam ter acesso a uma educação superior de qualidade, não faz nem cócega na sociedade. Essa é uma das críticas que vem, inclusive, desqualificando a universidade atual, porque ela continua elitista e centrada para poucas pessoas. A tecnologia, ela ajuda, e essa mudança da forma ajuda você a mexer nisso daqui. E, por fim, esse último eixo, que é o da dimensão da relação professor-aluno, é isso que a gente vem falando. A relação ensino-aprendizagem deve sofrer uma inversão, deixando tal processo de centrar-se no ensino e sim na aprendizagem, no protagonismo do sujeito da educação, que deve ser autor do conhecimento. Isso aqui é chave dentro dos projetos integradores ou do modelo que a gente tem dentro da Univesp. Nós não temos mais aquele professor que ensina. Nem vocês, que estão aqui como mediadores, vão ter esse papel. Uma das coisas que mais choca a gente, desde a primeira capacitação que a gente faz aqui na Univesp, a gente deixa muito claro para os mediadores, isso está escrito inclusive no material de apoio, e eu vou reforçar aqui com vocês. Os mediadores não precisam e não devem dar resposta aos alunos. O papel não é de ensinar o aluno em sala de aula, ou os grupos com quem vocês vão estar trabalhando. O papel de professores, mediadores, supervisores, é ajudar o aluno a ser protagonista e ir atrás da resposta, e não você dar a resposta. Até esse momento, por exemplo, por isso que a gente trabalha com esse modelo, onde vocês são formados em biologia, em química, em computação, em matemática, mas vocês vão estar mediando o processo de todas as disciplinas, e muitas delas nas quais vocês não são especialistas. E vocês não têm que deter o conhecimento da disciplina XYZ para poder ajudar esses alunos a eles irem atrás do conhecimento. Você tem noção, você é um formado, você tem uma especialização em matemática, em física, em engenharia de produção, de computação, administração. Você tem esse perfil, você tem uma noção do campo de conhecimento. Mas o seu papel não é dar resposta ao aluno e nem se sentir diminuído porque o aluno te fez uma pergunta que você não sabe a resposta. Pelo contrário, o seu papel é ajudar esses alunos a irem atrás do conhecimento. Essa mudança radical que a gente vem implementando e que faz um dos grandes diferenciais dentro da Univesp. É a mudança na relação professor-aluno. O mediador é aquele que vai ajudar o aluno a ir atrás. Quando eles entram no ambiente de aprendizagem e fazem as perguntas, no espaço de perguntas e respostas, a gente não quer que nem os formadores profissionais e nem os mediadores, os supervisores, deem resposta para os alunos. A interferência que a gente faz na discussão coletiva, porque cada pergunta ela não é para uma pessoa, ela é para o coletivo de alunos, por exemplo, os 600 alunos de licenciatura em biologia, os 600 alunos de computação, não é para alguém dar uma resposta para ele. O objetivo aqui é que quem for intervir, primeiro, que deixe que a discussão ocorra entre os alunos, portanto, a ideia de conhecimento colaborativo,
cooperativa à construção do conhecimento. Você não sabe, mas um colega lá de outra cidade, ele pode saber a resposta daquilo, ele pode ter entendido melhor aquilo que o aluno não entendeu numa videoaula, por exemplo. E o papel do mediador, do supervisor e mesmo do formador profissional é dar caminhos para o aluno ir atrás da resposta. Escuta, observe bem o vídeo na parte tal dele, que você vai entender esse conceito. Ou dê uma olhada na bibliografia X, no texto que foi disponibilizado, ou no exercício que você pode achar em tal lugar. Vê se você consegue entender ali. E não simplesmente resolver o exercício e colocar ali, ou dar uma resposta objetiva para o aluno. Esse é o papel que a gente está falando aqui, que muda como é a profissão do professor. Ele não é mais aquele que ensina, porque não existe mais aquela sala de aula homogênea do lado de onde ele vai conseguir ensinar. Ele é aquele que vai trabalhar com a diferença dos alunos dentro da sala de aula. Um aluno que não sabe uma coisa, ele vai ajudar o aluno a ir atrás. Às vezes um colega, vai colocar um colega para ajudar ele a achar a resposta. Esse é o papel de mediação do conhecimento que a gente está falando. Portanto, fecha isso que a gente está chamando aqui, que é a reinvenção da escola, a mudança dos conteúdos, na forma e na relação professor-aluno. E a saída que a gente está falando aqui, no fundo, de alguns exemplos que eu já adiantei para vocês, é o que se chama de metodologias ativas de aprendizagem. A atividade aqui é do aluno, portanto, e não tanto do professor. Aqui não é ativo no sentido de que o aluno, eu passo o exercício e ele está pensando. Não. Ativo no sentido de ir atrás, de fato, da construção do conhecimento ou da co-construção do conhecimento. E é isso que a gente vai poder agora aprofundar daqui para frente. Então, chegando objetivamente nos princípios da Univesp, onde eu espero que toda essa discussão teórica que eu fiz com vocês até agora fique mais claro a partir da saída que a Univesp vem encontrando para poder enfrentar esses desafios da educação contemporânea. E com muito sucesso até agora, que a gente tem certeza que vocês serão copartícipes desse sucesso que a gente vem obtendo até agora nesse novo modelo. Nós estamos falando de um modelo que considera o blended, o hybrid learning, tem uma tradução no Brasil, quer dizer, uma aprendizagem onde vocês vão ver que diversas metodologias vão estar acontecendo, inclusive transmissão de conhecimento com o trabalho em grupo, quer dizer, isso é o blended, mistura, né? Hybrid, híbrido, aprendizagem híbrida. Nós estamos falando da aprendizagem baseada em problemas e por projetos, nós estamos falando do design thinking como uma metodologia, eu vou falar daqui a pouco dessas questões, do aprender fazendo, essa é uma lógica importante, a gente aprende de fato fazendo, não é porque alguém ensina a gente só. Um ambiente colaborativo, que a gente trabalha, e a linguagem de vídeos como forma de transmissão de conhecimento. Então, eu falei muito contra a transmissão, mas eu não estou dizendo que cada nova geração, cada nova turma tem que reinventar a roda, tem que reinventar todo o conhecimento. Existem conhecimentos que estão consolidados e a gente reconhece isso. Então, eu não tenho que cada nova turma reinventar tudo. Por isso a gente tem uma parcela básica de conhecimentos que são transmitidos através de vídeos. São as videoaulas, como essa daqui. Isso que eu estou falando para vocês, eu estou transmitindo conhecimento. O que não pode é parar nisso, como geralmente acontece. Mas nós reconhecemos que a transmissão de conhecimento é parte dessa construção coletiva. Por isso que, diferente de uma universidade tradicional, em que você tem aquele grupo de professores contratados que vão dar essas aulas, a Univesp ela procura selecionar os melhores professores das melhores universidades para se responsabilizar pelas disciplinas e gravar videoaulas sobre os conhecimentos que estão sendo trabalhados. Essa é uma parte do currículo, isso que é a aprendizagem híbrida também. Tá? Uma parte do currículo é através da transmissão de conhecimentos. Reconhecendo que você tem excelentes profissionais, alguns com 30, 40 anos de experiência, que eu vou gravar um vídeo e vou botar isso inclusive no YouTube para dar o maior acesso possível a esse conteúdo do melhor professor possível que a gente tenha para ensinar aquele determinado conhecimento. Então, aí sim, a tecnologia nos ajuda a levar um conhecimento que precisa ser transmitido a um número quase que infinito de pessoas. Então, isso faz parte do modelo que a gente
vem desenvolvendo dentro da Univesp. Então, entrando de forma mais concreta agora na parte do projeto integrador, porque então essa parte da transmissão, como a gente viu, ela está presente. Ela vai, nós vamos selecionar os melhores professores das melhores universidades e vamos tentar pedir para eles em vídeos de 15 minutos aproximadamente em transmitir determinados conhecimentos. Mas agora nós vamos trabalhar com os outros princípios que fundamentam o projeto, isso que é o outro lado da moeda. A primeira é a aprendizagem baseada em problemas. Então, aqui está uma definição de autores clássicos dessa concepção de educação. A aprendizagem baseada em problemas é uma estratégia pedagógica que apresenta aos estudantes situações significativas e contextualizadas no mundo real. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente avançar aqui. Ao docente, mediador do processo de aprendizagem, compete proporcionar recursos, orientação e instrução aos estudantes, à medida que eles desenvolvem seus conhecimentos e habilidades na resolução de problemas. Então isso aqui é chave, é o trabalho coletivo e ao mesmo tempo as situações são significativas e contextualizadas no mundo real. Nós vamos dar exemplos aqui, mas elas não são advindas de um livro didático. Elas precisam ser contextualizadas na sala de aula onde vocês vão estar desenvolvendo o trabalho, no mundo, no rio, no parque, no celular, quer dizer, nas coisas concretas com que a gente lida no dia a dia. Daqui que surgem os problemas que a gente vai poder trabalhar na sua resolução. Isso aqui é aprendizagem baseada em problemas. O que a gente na Univesp faz desde o começo é trazer também junto disso a ideia de aprendizagem baseada em problemas e por projetos. Então não é só ter um problema. Hoje você tem, principalmente na área de saúde, as maiores experiências, ou mesmo na área de matemática, onde você tem problemas e os alunos vão responder isso individualmente. Pode até fazer uma discussão coletiva, mas aulas coletivas, mas a avaliação é, por exemplo, individualizada. Cada um tem que fazer o seu exercício, essas coisas. Com o projeto, a gente muda um pouco esse conceito. O que entra na ideia de projeto é que ele segue os mesmos princípios da aprendizagem baseada em problemas, com o diferencial principal de que os problemas são enfrentados, estudados de forma coletiva e colaborativa, por um grupo de pessoas e não individualmente. Tá? Então, você tem as principais universidades do mundo adotam hoje esse princípio, é o trabalho com projetos. Todas as organizações, as escolas deveriam fazer isso, todas as empresas, públicas ou privadas. Hoje, o que determina um andamento de alguma coisa é um projeto. É o trabalho coletivo das pessoas. Então, a universidade precisa formar pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam trabalhar coletivamente. Esse é um dos maiores desafios e uma das maiores críticas que se faz à universidade tradicional. E que aqui a gente tenta, de novo, romper essa visão tradicional de educação. Portanto, todo o currículo paralelo com a transmissão de conhecimento, ele está em cima da aprendizagem baseada em problemas e por projetos. Que a gente vai ver isso, alguns exemplos daqui a pouco, onde os alunos trabalham coletivamente, em grupos de 6 aproximadamente, para poder resolver um problema real que eles vão elaborar e eles vão ter que achar uma solução. E esse achar a solução é onde entra a perspectiva que a gente está falando aqui agora do Design Thinking, que também não tem uma tradução para o português. Então acabou sendo adotada a terminologia em inglês mesmo do Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia que integra colaboração multidisciplinar e iterativa, não é interativa aqui, é iterativa no sentido de processos circulares. A criação de produtos, sistemas e serviços inovadores, isso aqui é chave. É isso que eu estou fazendo aqui, com foco no usuário final. A sede mundial dessa concepção é aqui no Vale do Silício, onde está a Universidade de Stanford, onde eu estou fazendo esse estágio nesse momento. Quer dizer, a chave aqui é a inovação. Botar nos alunos essa capacidade inovadora, que vai fazer ele mudar a escola, vai fazer ele gerar novos conhecimentos
gerar empresas, gerar tudo o que for necessário para se diferenciar no mercado do trabalho, inclusive. Então, a ideia de inovação, de criar produtos, sistemas e serviços, ela é chave nisso daqui. A gente adota, e já está disponível para vocês o material da IDEO, que é uma das maiores empresas de design no mundo, que nasceu exatamente aqui também na Califórnia. Ela desenvolve um material que está em português, que chama HCD, Here, Create and Develop. É o Design Thinking Toolkit, o manual do Design Thinking. E o que essa empresa traz é essa ideia de centrado no ser humano. Não adianta nada eu fazer alguma coisa centrada no interesse dos planetas. Eu preciso fazer um conhecimento, uma inovação que tem um ser humano como foco. Isso é fundamental para a escola, para a sala de aula. Os professores precisam pensar no currículo, pensando no aluno que está ali, e não na prova que ele vai ter que fazer um dia. Tá? Assim como eu vou desenvolver produtos ou sistemas ou ferramentas dentro de uma empresa, não pensando de dentro do gabinete da universidade ou de um escritório. Eu vou desenvolver tudo pensando no usuário, na pessoa que está lá na ponta que vai usar o serviço. Essa é uma mudança fundamental que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Design Thinking é centrado no ser humano porque o processo de concepção de serviços inovadores, por exemplo, começa por examinar as necessidades, sonhos e comportamentos das pessoas a serem afetadas pelas soluções projetadas, ouvindo e compreendendo-as. Sonho e comportamento é uma coisa que geralmente não se pensa, mas nós vamos trazer isso aqui para dentro do processo, o desejo. Por isso que o Design Thinking, nessa concepção que a gente está falando, ele procura desenvolver produtos ou processos com foco no ser humano e suas necessidades. E esse processo é o que a gente fala de criação de vários protótipos para a solução dos problemas enfrentados. Então isso vai ficar muito claro à medida que a gente for experienciar esse processo, que vocês já começaram a experienciar nesse treinamento que a gente está fazendo. Esse processo, dependendo do que você lê, do material que você vê, isso para mim é tudo um pouco secundário. Você pode ter 7 passos, 5 ideias para ser criativo, isso para mim é tudo meio que bobagem, marketing, etc. A essência do modelo que nós estamos falando aqui tem 3 grandes etapas, fases. Primeiro, ouvir. O começo de tudo é ouvir as pessoas. Geralmente a gente, dentro da universidade, tem ideias brilhantes dentro do gabinete, nem ouviu as pessoas. Então nós vamos ver que o primeiro passo é ouvir as pessoas. Vocês vão até um terminal de ônibus, foram, né? Até um parque, conversar com as pessoas, aprender a ouvir, entender os desejos e necessidades e sonhos das pessoas. Toda a minha experiência de trabalho, e tem muita gente aqui que já está trabalhando com a gente há 2 anos ou mais de 2 anos nessa concepção, sabe que isso é o mais difícil, tanto com professores quanto com alunos. Desenvolver essa capacidade de ouvir. Os nossos alunos na Universo já estão bem habituados a isso e vocês verão isso acontecer abertamente nessa parte profissional. Eles estão acostumados já, que já tem 2 anos que eles vêm fazendo isso, ir numa escola, ir numa empresa, conversar com as pessoas antes de criar o problema a ser enfrentado. Essa é a chave. Primeiro identificar os sonhos e desejos das pessoas e depois pensar as necessidades, depois pensar na solução, que é aí que vem o processo de criação. Aí sim, identifiquei o sonho e a necessidade, eu identifiquei o problema, agora eu vou pensar em criar protótipos de solução deste problema. E para finalmente partir para a terceira fase de implementação, que não é objetivo nosso dentro da universidade implementar coisas, porque cada semestre a gente vai mudar geralmente os projetos, mas que os alunos aprendam isso para usar isso no seu campo profissional, quando eles vão ter 5 anos, 7 anos para aprender, para poder implementar as coisas.
A gente quer que eles experienciem esse processo. E é isso que a gente tenta fazer, sem o compromisso de fato da implementação. Apesar que tem muitos projetos que vêm sendo implementados em muitas cidades, em muitos locais, a partir das experiências dos nossos alunos. Portanto, isso pode acontecer, não é a meta, porque a universidade está formando profissionais. Ela não está fazendo implementação de projetos efetivamente ainda. Portanto, o que sintetiza muito o desenvolvimento de um projeto é a gente partir do desejo, mas ele tem que ser viável. Não adianta nada as pessoas, todo mundo querer ter um smartphone, mas o projeto para a escola, porque não resolve, porque não é viável nem prático. Ou uma solução que vai custar $1 milhão e nós estamos num momento de crise. Então, esse desejo ele tem que ser conciliado com a viabilidade e a praticidade quando você elabora a solução. E é isso que nós vamos estar pegando no pé dos nossos alunos e de vocês para que isso seja atendido. Quer dizer, eu tenho que partir do desejo, mas ele tem que ser viável e tem que ser prático, senão não resolve o que a gente está. Não tem utilidade esse projeto, como muitas grandes ideias sensacionais, mas que não vingam, porque elas não são viáveis ou a pessoa não compra, ou ela não é prática, é muito complicado, a pessoa não consegue implementar aquilo porque ela não consegue nem entender, porque ninguém lê manual, coisas assim. E aí a gente chega então agora aqui no modelo didático-pedagógico da Univesp, como que isso se efetiva na prática. Então, a primeira coisa, como a gente falou, e vocês já tiveram contato ou verão, o que a gente utiliza o vídeo e todo o potencial do vídeo e das várias linguagens hoje para poder fazer essa transmissão de conhecimento. Então, são videoaulas, umas mais bem elaboradas, outras menos elaboradas, mas você tem um professor, um profissional geralmente responsável por transmitir aquele conhecimento que a sociedade, a comunidade acumulou durante séculos ou milênios. Em física, em química, em biologia, em matemática, em computação, quer dizer, você tem alguém que vai transmitir os conhecimentos básicos. Então, este faz parte do modelo da Univesp, como eu já falei antes, a gente está vendo aqui. Mas a gente utiliza muito o vídeo, por exemplo, a linguagem televisiva. Eu costumo lembrar para as pessoas que as pessoas na área de televisão, ou de publicidade, ou de propaganda, mas utilizando a televisão, elas te vendem um desejo, uma necessidade em 30 segundos, num comercial. Elas te vendem um sonho, elas te vendem uma ideia, elas te vendem um produto em 30 segundos. É uma outra forma, que não é essa que a gente está usando aqui de transmissão, já não sei quantos minutos que eu estou falando com vocês aqui, para tentar vender uma ideia, ou mostrar para vocês uma ideia, uma concepção de educação. Em 30 segundos, às vezes as pessoas conseguem ser mais eficientes do que eu aqui nesse período inteiro. Não é ruim ou pior, é diferente. Então a gente precisa incorporar. Então, vários programas a gente utiliza, programas de televisão que são gravados com outra linguagem para poder enriquecer a produção de conhecimento, a transmissão de conhecimento dentro da Univesp. A gente trabalha muito com a linguagem de vídeo. Todos os alunos vão ter que produzir vídeos o tempo inteiro, que essa é a lógica da geração atual. Boa parte dos nossos alunos tem um smartphone com câmera que vai filmar, que vai subir. E a gente utiliza muito, por exemplo, essa linguagem de vídeo do YouTube para poder complementar a transmissão de conhecimento, ajudar a melhoria do processo educativo e, ao mesmo tempo, de ensinar os nossos professores, os nossos profissionais a utilizar essas ferramentas na construção e produção de conhecimento dentro da universidade. Blog, a linguagem da informática, dos blogs, das diversas ferramentas que hoje existem. Isso aqui é um exemplo de um trabalho, quer dizer, onde você trabalha com a ideia de multimídia. Vocês vão trabalhar muito com isso aqui. É vídeo misturado com texto, com música, com uma interface mais bonita, online, pode ser fechado, pode ser aberto. Quer dizer, você trazer a linguagem multimídia para dentro da representação do conhecimento é outro caminho importante. O que está por detrás disso, gente, o que eu estou falando aqui, é aquela lógica de você trabalhar com a diversidade. Em vez de, na época da transmissão do conhecimento, todo mundo tem que fazer a mesma prova.
todo mundo tem que responder ao mesmo exercício, todo mundo tem que pensar igual, por isso que eu preciso homogeneizar. Agora, não adianta querer homogeneizar o que não é homogêneo. As pessoas que estão na sala de aula não são iguais. Então eu preciso reconhecer as diferenças das pessoas e eu costumo dizer, da diferença, fazer a melhoria da educação. Por isso, a hora que você pega uma linguagem multimídia e você vai fazer um portfólio, vai fazer um blog, cada um vai fazer de um jeito. Tem gente que vai usar música, tem gente que vai usar poesia, tem gente que vai simplesmente escrever um texto, tem gente que vai gravar, tem gente que vai utilizar o cinema. Quer dizer, são múltiplas linguagens que hoje o mundo digital permite com que você enriqueça. E eu tenho o mesmo tema para ser explorado, mas a representação das pessoas vai ser diferente. E é isso que a gente respeita hoje os nossos alunos. Eles têm formas diferentes de representar aquilo que eles entenderam, em biologia, química, física, matemática, computação, produção. Então por isso que a gente trabalha muito com a lógica de portfólio aqui dentro, para respeitar a forma diferente que as pessoas têm de entender e de representar o conhecimento. E com isso a gente aprende também, porque são coisas que a gente não pensa e que o outro vai e traz para dentro da sala de aula. O vídeo, aqui eu não vou passar para vocês, mas isso aqui é um vídeo produzido por alunos, que foram entrevistar pessoas. Então, a gente utiliza o vídeo que os próprios alunos produzem. Esse aqui, no primeiro bimestre do curso de formação de professores, os nossos alunos de licenciatura tiveram que criar, portanto, não foi na teoria, isso aqui foi para o ar, eles tiveram que criar uma página no Wikipedia sobre cultura brasileira. Esse grupo, por exemplo, pegou aqui Orquestra de Viola Caipira da região da Baixa Mogiana e Circuito das Águas Paulistas. Os nossos alunos tiveram que aprender de licenciatura, futuros professores que, portanto, precisam dominar essas linguagens, essas tecnologias com a geração com que eles vão trabalhando nos próximos anos, eles tiveram que aprender a fazer uma página no Wikipedia, séria, aberta ao mundo, não é... Isso aqui é um mundo real, que não é teoria, aberto ao mundo, em português e inglês, onde eles tiveram que estudar para isso e coletivamente construir essa página. Uma outra linguagem que, portanto, precisa ser incorporado no cotidiano daqueles que vão trabalhar na educação. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos concretos de vários, para começar a fechar aqui, para entender melhor esse processo. Existe um vídeo da Univesp onde eu vou apresentar isso aqui com muito mais detalhes, de como se dá esse processo de produção de conhecimento. Isso aqui portanto, o que é esse processo de prototipação? E, finalmente, o que é esse processo de usar o projeto e o design thinking, e no fundo o movimento maker também, que já começa a entrar aqui, para poder fazer a prototipagem, a solução do problema. Então, a gente começou, isso aqui é o ponto de partida, foi um trabalho meu com os meus alunos na Universidade de São Paulo, onde dentro de uma comunidade a gente só tinha um grande tema, que é o que a gente faz na Univesp. A gente define um tema, água. E os alunos foram vários grupos, andar pela comunidade, uma comunidade carente do lado da universidade, e, por exemplo, essa foto aqui representa bem tudo que eles viram, a complexidade do que eles viram de água. Isso aqui é um braço do rio Tietê. Quando você olha essa imagem aqui, você tem uma série de coisas que você pode explorar do ponto de vista de ciências, por exemplo. Tá? Química, física, matemática, desse universo que surge aqui, conversando com as pessoas e observando o mundo real, é que eles voltam, no nosso caso aqui, da Univesp, depois de um passeio, de uma coisa sem compromisso, como vocês já fizeram no trabalho de campo original, sem metodologia tradicional, não é questionário, não é conversa, é prosa, vamos dizer assim. É tentar entender aquela realidade. Eles foram e voltaram para a universidade, por exemplo, com uma série de fotos.
Essas fotos ou essas imagens e mais experiência deles é que levaram eles, por exemplo, aqui tem uma outra imagem que eles observaram, que eles foram registrando, isso é o equipamento deles, o celular deles, o esgoto que as casas soltavam dentro do próprio rio. Então isso gerou o problema inicial que eles estavam falando na hora que a gente discutiu na sala de aula, como vocês já fizeram agora também, a definição do problema. O problema é o esgoto, que as pessoas jogam hoje no rio, dentro de uma preocupação ambiental e mesmo de saúde, isso é extremamente complicado. Aí eles conversando com as pessoas, mas por que vocês fazem isso daqui? Ah, a gente precisa que a Sabesp chegue aqui para fazer, mas a Sabesp não chega, nós estamos pedindo. A primeira proposta que eles tiveram foi, vou fazer umas fossas. Aí a resposta, isso é que é conversa com as pessoas. Por que adianta eu fazer uma fossa e gastar dinheiro se o meu vizinho não vai fazer? Não vai surtir efeito essa conversa. Outro dizer, isso é o contato com a realidade. E é daí que durante esse processo entra o conhecimento da ciência, o conhecimento da disciplina, onde os nossos alunos têm que fazer durante esse processo de buscar uma solução, eles têm que estudar. Tá? Não é simplesmente fazer um projeto, uma solução qualquer. Eles têm que estudar. Eles têm que ir atrás para entender quais são as doenças, o tipo de contágio, o agente causador. Quer dizer, e você entra com conhecimento científico no meio desse projeto. E é daí que surgiu a ideia, então, de fazer uma composteira coletiva. Porque a ideia que eles foram discutindo é isso, sim, já voltaram. Então vamos lá, primeira etapa, eles foram numa visita inicial, voltaram para a sala de aula, na discussão eles estabeleceram na segunda semana que o tema era a questão do esgoto daquela comunidade, voltaram para a comunidade com um protótipo inicial, com a ideia inicial que era fazer a fossa, descobriram que as pessoas não iam aderir à fossa, voltaram para a universidade, a gente refletindo coletivamente, eles viram que então a ideia é fazer uma composteira coletiva, porque uma composteira coletiva significa que eu preciso pensar alguma coisa que, inclusive, além de resolver a questão ambiental de forma coletiva, pode gerar renda para as pessoas, então justifica elas gastarem o que elas vão ganhar. Então eles começam todo um trabalho para estudar a compostagem, os alunos. Isso é um período de 15 semanas. Tá? A partir da terceira, quarta semana eles começam o quê? A pensar já no primeiro protótipo real. Para isso, volto a dizer, tem que estudar, tem que entender. Eles descobriram, por exemplo, fazendo uma pesquisa na internet, que um dos grandes problemas da composteira é o cheiro. Aí eles viram um vídeo de uma experiência de uma ONG americana atuando, acho que em Honduras ou no Haiti, que se você coloca a palha da cana-de-açúcar por cima de uma composteira, o cheiro não sai. A palha as folhas da cana-de-açúcar, por algum motivo, eu não sei dizer, seguram o cheiro, por exemplo, de uma composteira. Eles tiveram que fazer um cálculo. Tiveram que usar o cálculo aqui para poder ver que tamanho que tinha que ser essa composteira para produzir o resultado, por exemplo, que vai poder ser comercializado a cada 3 meses, quanto tempo leva o processo de compostagem. Isso tudo é um trabalho coletivo que estão desenvolvendo. Então ela tinha que ser 5 por 2 metros, para poder, pelo número de famílias, acho que eram 9 famílias, de novo, fazer todo o trabalho de temperatura, do processo de compostagem, como que ele funciona, para entender. Começar a buscar exemplos, prototipações, para poder finalmente chegar num protótipo. 15ª semana aqui, para chegar finalmente aqui. Então não ficou só no estudo, na reflexão sobre o problema. Eles tiveram que eles construíram uma composteira. Levaram para a sala de aula para mostrar para os colegas. Então esse é um processo que a gente está falando nessas 15 semanas de solução de um problema real. A partir de agora, dessa
parte profissional que a gente está entrando, eles vão fazer isso, os nossos alunos, com a mediação de vocês, mas em cima de conteúdos de currículo, no caso da escola, certo? E de conteúdos práticos de computação e de produção no campo da produção de empresas ou públicas, os órgãos públicos, etc. Agora a gente vai se aproximando não só de exercícios assim, mas de situações e soluções concretas e reais, onde eles vão desenvolver sua atividade profissional, sendo professor ou sendo um engenheiro. Então, a gente quer que as pessoas parem só de refletir, mãos na massa. Eu aprender fazendo, através da aprendizagem baseada em problemas, do design thinking, e no fundo tem uma ideia de maker por detrás aqui, onde eles têm que criar essas coisas. A gente vai ver os próximos exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, onde mesmo alunos, professores têm que aprender a fazer isso. Nós queremos que vocês, por exemplo, da área de licenciatura em ciências, um dos grandes empecilhos nas escolas são os laboratórios. Nós vamos construir laboratórios para as escolas, a partir de sucata, a partir de coisas simples, para poder trabalhar ciências na necessidade das pessoas, que tenha sentido para a vida delas. Por isso que nós não temos o mesmo projeto no estado inteiro. Cada grupo ou cada comunidade, de acordo com a sua realidade local, é que vai estabelecer o problema. Nós, na Univesp, a partir do centro, não decidimos o problema, nós decidimos o tema a cada semestre. Mas o problema ele é definido dentro da comunidade local. Então aqui eu vou mostrar para vocês dentro desse mesmo projeto, um outro grupo. Enquanto um grupo pegou o esgoto, outro grupo ele identificou que as pessoas tinham um filtro para beber água, mas elas não tinham um filtro para cozinhar. Então, novamente, conversando com as pessoas, o que elas vão descobrir? Ninguém fica com uma panela debaixo de um filtro, com aquela coisinha, esperando 5 minutos para encher uma panela para cozinhar. Então, eles identificaram que essa seria uma coisa importante do ponto de vista de saúde. Então, eles foram tentar desenvolver um filtro para cozinhar. Esse filtro, obviamente, tem que filtrar a água mais rápido, ele tem que ter, entre o almoço e o jantar, eles tiver que calcular, são 4 horas, tem que filtrar pelo menos 5 litros de água. Então, tudo isso, eles começam a prototipar soluções. Aqui eu vou passar mais rápido para vocês. Eles começam a ver que então o tamanho, sair de uma garrafa PET para um galão de 20 litros, eles começam, aí já estão mais na frente, já estão prototipando, montando efetivamente. Eles vão fazer a pesquisa, a ideia inicial era fazer um filtro caseiro com carvão, essas coisas assim. Aí eles descobriram que a manutenção ia ser difícil, o custo era alto. Aí eles resolveram no final utilizar vela de filtro mesmo. E tem que calcular, não pode ser porque senão não dá tempo de filtrar os 5 litros em 4 horas. Então, no final eles definiram que tinha que ser 2 velas de filtro para poder a água. Que eu tá vendo, tudo coisa aqui, ó. Isso aqui é Durepox com esses registros de piscina para poder sair bastante água de uma vez para encher a panela rapidamente. Tiver que fazer uma base para poder entrar uma panela aqui por debaixo e um galão ficar por cima, barata, uma madeira, uma coisa simples. Isso aqui eles fizeram vários protótipos. Um era arame, fazia assim, esses ferros de construção, que não é caro, que você faz assim e podia fazer um suporte desse mesmo jeito. No final, eles resolveram, com a ajuda de um pai de um deles, fazer um caixote como esse. A tampa, que é onde a água vai ser uma mangueirinha e vai entrar dentro do canal, tem que tampar isso. Então, é um vaso, é um prato de vaso, tudo coisa barata. E finalmente esse é o protótipo final, na 15ª semana. Tem um filtro aqui, onde você abre, enche a panela e você usa para cozinhar. E finalmente o custo, porque tem que ser a ideia da praticidade e da viabilidade. Tem que ter, sem nenhuma industrialização nem nada, isso aqui ficou em R$80. Certo? Esse produto que poderia baratear bastante, porque isso aqui eles só foram ali olhar. A ideia de praticidade e viabilidade do projeto. E agora, passando mais rapidamente, agora aqui já são exemplos de alunos nossos da Univesp no
no tema de clima, ambiente e sociedade, por exemplo, eles usaram aqui, descobriram as caixas de Tetra Pak, virando, elas são excelentes, elas têm essa manta térmica, tá? E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que isso aqui são alunos da engenharia, eles aplicaram o negócio, não é simplesmente pensar sobre a solução. A prototipagem põe as pessoas com a mão na massa, no aprender fazendo. Então aqui vocês estão vendo um exemplo. Isso aqui é de um outro grupo, onde a gente trabalhou com essa questão de água também na Univesp, um outro bimestre, a questão do reuso de água durante a crise hídrica de São Paulo. Então eles tiveram que fazer uma série de prototipações, tiveram que usar o computador para poder fazer esses desenhos e finalmente montar uma maquete real para poder, isso aqui é um CDH hoje, como seria um prédio, como fazer um sistema de reuso de água. Isso aqui é o último exemplo que eu vou dar para vocês, é recente, de um grupo que resolveu fazer um ponto de ônibus sustentável. Tudo isso é representado desde o começo, todo esse processo que eu mostrei. Eles mostram esse ponto de ônibus, é um pedaço de pau assim, ficado no chão, e eles resolvem desenvolver um ponto de ônibus, uma estrutura com a ideia de sustentabilidade. São alunos da engenharia também. Quer dizer, vocês estão vendo aqui, toda a telha aqui, a manta é essa de Tetra Pak, a telha são garrafas PET que eles colocam nesse modelo aqui, quer dizer, corta no meio, uma tá assim, outra tá assim, faz um telhado aqui. Você tem a saída de água da cobertura, quer dizer, toda uma estrutura pensada com a lógica de barateamento, de sustentabilidade, portanto considerando a viabilidade, a praticidade e um desejo e uma necessidade da população, que fica naquele lugar no sol, na chuva, esperando o ônibus. Eles prototiparam isso aqui, de fato, de novo, não ficou só no desenho. Então, espero com isso aqui ter mostrado para vocês um pouco, desde o começo dessa aula, a lógica da educação, os desafios que a gente tem, o que é essa educação hoje contemporânea, os desafios que a Univesp vem tentando enfrentar e como que a gente vem fazendo isso dentro do nosso modelo, considerando um lado a transmissão de conhecimento, mas ao mesmo tempo articulado com hands-on, com aprender fazendo. As pessoas têm que pensar em soluções inovadoras, criativas e que, portanto, melhorem a situação da sociedade, tendo o ser humano como centro do processo. Professores e engenheiros aprendendo a construir coisas, a fazer as soluções, não só pensar sobre as soluções. E, para finalizar um pouco esse processo, falta eu falar um pouco de uma metodologia que também a gente utiliza desde o primeiro ano. É uma metodologia desenvolvida pela professora Renata Fruchter, da Universidade de Stanford, que foi parceira da Univesp, continua sendo, de uma certa forma, em projeto, no desenvolvimento disso. Ela é diretora do laboratório de PBL da Universidade de Stanford. Ela criou uma metodologia que é o Fishbowl. Você tem um material já escrito sobre isso à disposição. O que é o Fishbowl? Mas que a gente utiliza, portanto que vocês vão ter que utilizar dentro desse processo. É uma ferramenta desenvolvida para facilitar a transferência do conhecimento de experts, especialistas para grupos de alunos através de uma aprendizagem cognitiva para a resolução e entendimento de um determinado fenômeno. Na 7ª semana, todos os grupos já têm que estar com o primeiro protótipo. Eles vão se reunir. Aqui são grupos de professores. Esse aqui é o professor Eduardo Zancul, da Poli, da Escola Politécnica da USP. Aqui sou eu, onde nós estamos com especialistas externos de educação e engenharia, discutindo o projeto de alunos. Isso aqui é fantástico, é super bem avaliado pelos nossos alunos, pelos próprios mentores, pela experiência. Os alunos, uma semana antes, pelo menos, eles têm que, na 6ª semana, eles têm que estar, portanto, com o primeiro protótipo, para mandar para esses experts, esses especialistas, que vão ser convidados na comunidade local. É presencial ou é à distância, através do Hangouts. E aí eu e o professor Eduardo Zancul estamos discutindo o projeto e ajudando esses alunos a melhorar o seu projeto.
portanto dando dicas, etc. Aí, a partir daqui, da 8ª semana, eles vão voltar a campo para aí sim começar a aprimorar o protótipo, a solução que eles estão pensando para resolver o problema com o qual eles estão trabalhando. Bom, pessoal, foi um vídeo longo, mas ele é importante, vai ser uma referência para vocês também. Volto a dizer que tudo isso está em vídeos fragmentados dentro dos cursos da Univesp, que eu mesmo gravei, mas esse daqui é uma tentativa de trazer para vocês, de uma forma mais demorada para um vídeo, mas uma referência importante, tanto da origem, da concepção do modelo didático-pedagógico da Univesp, até como que a gente vem enfrentando isso até o momento. E a partir de agora, com um desafio ainda maior, que é pegar todo esse conhecimento que a gente já tem acumulado no desenvolvimento de projetos e trazer isso para o campo profissional, pensando já agora nos professores e engenheiros que a gente vai formar, pensando na sua atuação profissional, que eles sejam criativos, competentes, inovadores, e que isso vai fazer da Univesp, uma universidade de referência no Brasil e no mundo. E a participação de vocês nessa construção coletiva é fundamental. É isso, e um grande abraço a todos e a todas, e a gente termina essa aula por aqui.